Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1109. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Flamengo e São Paulo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Segundo jogo Belgrano e Racing pelo Campeonato Argentino. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Belgrano a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Racing nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Terceiro jogo Boca Juniors e Godoy Cruz pelo Campeonato Argentino. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Boca Juniors a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Godoy Cruz nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo Lanús e Estudiantes pelo Campeonato Argentino. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lanús a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Estudiantes nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo Bahia e Fluminense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Sexto jogo Bayern de Munique e Arsenal pela Liga dos Campeões. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Arsenal nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester City a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Real Madrid nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Oitavo jogo Bragantino e Vasco da Gama pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo Grêmio e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Décimo jogo Juventude e Corinthians pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 11º jogo Fortaleza e Cruzeiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 12º jogo Atlético Mineiro e Criciúma pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 13º jogo Palmeiras Internacional pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. 14º jogo Vila Nova e Cuiabá pela Copa Verde. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.